Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso, e que hoje apresentará a aula de bolso de tema Elementos de Vedação, da disciplina Elementos de Máquinas. Aula de bolso solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Antônio Carlos, lá da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Mas antes de começar, verifique aqui embaixo se você está inscrito como engenheiro Carga Rápida. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas, é o seu joinha que me deixa feliz. E é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, vamos à aula de bolso. Robin, corre que o Carga Rápida vai começar! Eu tô correndo, Batman, eu tô correndo! O Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso é prazeroso! E apresenta aulas que podem ser assistidas pelo seu celular quando e onde você quiser. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. A aula de bolso desta semana tem o tema Elementos de Vedação e pertence à disciplina Elementos de Máquinas. Aula de bolso solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Antônio Carlos, lá da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Agora, deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso é disponibilizado todas as sextas-feiras com aulas de bolso novas. Vedações são utilizadas para impedir a passagem de maneira estática ou dinâmica de líquidos, gases ou sólidos particulados de um meio para outro. Um bom exemplo é o nosso automóvel. Perceba que para que o motor do nosso automóvel funcione, as peças que se atritam necessitam de um lubrificante. Nessa condição, existe um óleo lubrificante e este óleo lubrificante está num reservatório de óleo do seu automóvel. Este reservatório de óleo necessita de vedações para manter o óleo, então, armazenado no tanque e levá-lo até os pontos de lubrificação do motor do seu automóvel. Outro bom exemplo é uma escavadeira. Perceba que para a escavadeira executar o seu trabalho, ela necessita de movimentos que são executados através de cilindros óleo-hidráulicos. Estes cilindros óleo-hidráulicos utilizam um óleo que impulsiona a haste que irá movimentar, que gerar os braços de movimentação e até mesmo a pá da escavadeira. Por isso, este óleo, ao se movimentar, não pode escapar, ele não pode passar de maneira estática ou dinâmica através do cilindro, e para tanto existem vedações. Na indústria, também temos um bom exemplo. Nesta condição, temos a prensa óleo-hidráulica, utilizada para corte, dobre e repuxo de chapas, na fabricação de refrigeradores, fogão. Tudo que existe chapa na sua cozinha é feito em prensa óleo-hidráulica de corte, dobre e repuxo. Esta prensa se movimenta através de óleo a altíssima pressão, 140 bar. 140 bar corresponde a... Um bar corresponde a 10 metros de coluna d'água. Perceba, 10 vezes 140, 1.400 metros de coluna d'água. Uma pressão muito elevada.
Perceba que esta pressão elevada do óleo, elevadíssima do óleo, a 1 quilômetro, quase 1,5 km de altura de coluna d'água. É necessário, então, boas vedações para que o óleo não escape dos cilindros. E é por isso, então, que existem diversos tipos de vedação que iremos tratar neste vídeo. As vedações operam entre juntas, onde junta é o ato ou efeito de juntar e unir partes, formando um conjunto que deverá então estar vedado. Para tanto, existe a vedação da junta. Existem diversos tipos de junta. Uma delas é a junta definitiva, onde existe então um material depositado nas partes da junta, e este material então que é depositado irá gerar uma adesão definitiva, chamada então processo de colagem. Esse material depositado é chamado de adesivo, onde um bom exemplo é a lanterna de um automóvel, que existe a cor vermelha e a cor amarela. Quando juntamos as partes, este conjunto destas partes deve estar vedado, impedindo que a chuva permita a infiltração de água. Outro tipo de junta definitiva, onde é depositado o material e estas partes não serão mais separadas, onde o conjunto não será mais separado, é a soldagem, onde é depositado um material compatível ao metal das partes metálicas que serão juntadas. Também temos juntas desmontáveis. Dentro das juntas desmontáveis, temos a junta fixa e a junta móvel. A junta fixa, ela não tem movimento relativo entre as partes. Usualmente, uma junta fixa, ela tem um encaixe que ficará, então, a gerar um acoplamento das partes que serão unidas, que formarão o conjunto de junta desmontável, ou até mesmo um elemento roscável, como, por exemplo, um parafuso. Um bom exemplo de junta fixa que é desmontável é uma garrafa que tem uma tampa. Quando giramos a tampa, acoplamos a tampa, formamos um conjunto de garrafa e esta tampa irá vedar o líquido que está lá dentro. É um conjunto de junta desmontável, porém junta fixa, porque, por exemplo, pegamos essa garrafa, colocamos em um automóvel e não ocorrerá o vazamento do líquido da garrafa. Ou até mesmo um conjunto de tubulação que é flangeada através de parafusos. Essa tubulação que é flangeada, ela irá trabalhar passando um líquido dentro do tubo. Mas se quisermos fazer uma desmontagem do conjunto, é possível, mesmo que seja um conjunto fixo aparafusado. Também temos juntas desmontáveis, que são chamadas juntas móveis. Dentro da junta móvel, então, existe um movimento relativo entre partes. Mas como assim? Perceba, cilindros. Os cilindros possuem movimento. A haste do cilindro se movimenta. E, para tanto, esta haste, dentro desse cilindro, existirá um êmbolo que receberá uma pressão, ou de um gás, por exemplo, um ar, que empurrará o êmbolo juntamente com a haste, ou até mesmo um fluido óleo hidráulico, que empurrará o êmbolo com a haste. Para que esta haste se movimente, que o fluido movimente, é necessário uma vedação no êmbolo. Inclusive, é necessário uma vedação do lado da haste, para que o fluido não escape, não é mesmo? Outro grande exemplo interessante são bombas. Por exemplo, uma bomba excêntrica, uma bomba de água, utilizada para recalcar a água. Perceba que dentro dela, dentro de uma bomba excêntrica, existe um rotor. E este rotor gira. E ele gira em conformidade a um eixo de acionamento que é acoplado a um motor elétrico. O eixo do motor elétrico aciona o eixo da bomba, que por sua vez fará rotacionar um rotor que impulsionará a água, não é mesmo? Isso significa que o rotor tem contato com o fluido, que é a água. E esse fluido não pode vazar pelo eixo da bomba. Então este eixo deve ter uma vedação, uma junta móvel,
que pode ser desmontada, porque se tivermos que fazer manutenção dentro do rotor da bomba, tem que ser desmontável o conjunto, não é mesmo? Mas ao mesmo tempo ele tem que ser móvel, tem que ser uma junta de vedação móvel. Então são bons exemplos aqui tanto de junta móvel como de junta fixa. Existem diversas causas para o vazamento entre juntas que serão vedadas. Entre elas, a temperatura incompatível com a vedação. Imagine o seguinte, imagine que você tem uma máquina injetora. Esta máquina injetora opera através de um sistema óleo hidráulico. E por ser um sistema óleo hidráulico, este óleo se aquece, não é mesmo? Até uma temperatura de trabalho. Mas por algum motivo essa temperatura do óleo ficou muito elevada. Ultrapassou a temperatura compatível à temperatura da junta. Seria o mesmo, vamos fazer um comparativo, seria o mesmo que pegar as vedações do seu sistema óleo hidráulico, colocar numa panela, aquecer esta vedação em óleo. Ou seja, estaríamos, quando o fluido ultrapassa a temperatura compatível com a junta de vedação, estamos cozinhando a vedação. Essa vedação ficará cozida. Então, a temperatura da vedação, o trabalho de um sistema que tem uma vedação, tem uma temperatura máxima de operação em relação à junta que está vedando o sistema. Outra causa de vedação é a pressão elevada. Perceba, se temos uma junta, existem duas partes que formam um conjunto, e estas duas partes, as partes que se acoplam, possui então ali uma folga, possuirá entre as partes uma folga. Quando a pressão está elevada, a pressão do fluido está elevada, a junta irá contra a folga, pois é na folga que irá vazar, não é mesmo? Se esta junta, esta vedação, for muito forçada, com uma pressão muito elevada contra a folga, ela pode conseguir passar pela folga. E seria, comparativamente a um processo de fabricação, seria como se fosse um processo de extrusão. O que é um processo de extrusão? Extrusão é a passagem de um material através de um orifício, não é mesmo? Daí que se faz os perfilados em metal ou até mesmo tubos, pelo processo de extrusão. Se formos comparar na condição da junta de vedação, então o óleo estaria empurrando a vedação contra a folga da junta e esta vedação estaria sendo extrudada pela folga, como no nosso desenho e na nossa foto. Teríamos uma vedação extrudada. Uma vez que ela extrudou, ela não veda mais. Outra causa de vazamento seria o ataque químico. Perceba, se o fluido que estamos vedando ataca quimicamente a vedação, não só o fluido ficará contaminado com o material vedante, ou seja, estragará o fluido que está no reservatório, como também esta vedação começará a desplacar, começará a se diluir e não vedará mais. Isso é muito importante, por exemplo, em vasos de pressão. Vasos de pressão, nós temos um fluido a alta pressão e se o fluido atacar a vedação, poderá ocorrer até mesmo uma explosão. Outra causa de vazamento é a montagem inadequada. Muita pressa do manutentor, o manutentor vai montar o conjunto e ele monta muito rápido e não ajusta perfeitamente a vedação dentro do rasgo de acoplamento da vedação, dentro do rebaixo de acoplamento da vedação. Lembramos, a maioria das vedações tem um rebaixo, em que essa vedação será ajustada. E se essa montagem, durante a montagem, o manutentor deixar o conjunto, as juntas, ao serem montadas, morder
a vedação, ou seja, esmagar a vedação, essa vedação ficará presa em algum pontinho, será esmagada e não vedará mais, alterará até a folga da vedação, vazará. A última causa também muito importante é o acabamento superficial da ranhura. Sim, as ranhuras de vedação devem ser quase que polidas, porque a vedação deve escorregar e se ajustar perto da folga, pois é perto da folga que irá vazar, não é mesmo? No ponto de maior folga, a vedação deverá então se ajustar mais perto do pontinho de maior folga da junta. Então, existe um acabamento superficial diferente dentro do rebaixo da junta, que é diferente da superfície da peça. Não é o acabamento superficial de uma junta de vedação, não é o mesmo de toda a peça, não é. Sobretudo nos rebaixos onde estarão sendo montadas as juntas de vedação. E é então, conhecendo as causas de vazamentos, que nós devemos conhecer as condições de operação daquilo que estamos tratando, ou seja, do equipamento que vamos fazer a manutenção ou do equipamento que iremos projetar. Como, por exemplo, se a causa do vazamento pode ser a temperatura de trabalho, então devemos nos atentar, no caso, por exemplo, de uma caldeira que trabalha com pressões elevadas e temperaturas elevadas, e para tanto, então devemos ter realmente um cuidado com as vedações. Sobretudo, se somos de uma equipe de manutenção, ao comprar a vedação, devemos verificar e anotar na ordem de compra a temperatura necessária que esta vedação deverá trabalhar, para que não montemos uma vedação incompatível e posteriormente tenhamos problema de operação do equipamento. Também devemos nos atentar, por exemplo, na condição de trabalho, compatibilidade química. Veja um automóvel. Um automóvel trabalha dentro da câmara de combustão com necessidade de vedações móveis, afinal, os pistões se movem axialmente. E não só os pistões se movem com elevada pressão de modo axial, como eles se movem com pressão axial com um fluido que é a gasolina, que são os combustíveis, pode ser um álcool ou uma gasolina, que pode atacar a vedação. Veja, qual seria então o tipo de vedação necessária em uma câmara de combustão? Outra condição que percebemos no motor de combustão é o cárter. Veja, existe um reservatório, em todo motor de combustão existe um reservatório de óleo, que está trabalhando a elevada temperatura, e com o aditivo do óleo pode atacar quimicamente a vedação. Ainda dentro do motor de combustão, temos o setor do motor que trabalha com água, que é o radiador, água quente pressurizada. Para tanto, a vedação também deve ser compatível. Perceba que um automóvel possui uma gama enorme de tipos de vedação, não só de tipos, como de materiais de vedação. Afinal, a vedação de um radiador não é a mesma vedação, o material de uma vedação de radiador não é o mesmo material de uma câmara de combustão do motor, não é? Também devemos nos preocupar com a dureza superficial. Perceba o exemplo de uma bomba centrífuga, uma bomba de água trabalha normalmente a 7 bar. 7 bar, um bar dá 10 metros de coluna d'água. Estamos falando que a água recalcará a pressão de uma câmara de uma bomba centrífuga, chega a 70 metros de coluna d'água. Perceba então, temos pressão e temos atrito. Afinal, quando o eixo da bomba rotaciona, próximo ao rotor da bomba, nesta região de movimento, de rotação, ocorre uma condição de atrito de vedação. E para que não ocorra o desgaste de um elemento mecânico, está intimamente ligado à dureza superficial, porque são superfícies que se atritam. Então, quando estamos projetando e quando estamos executando a manutenção de um equipamento,
devemos nos atentar com a operação. Temperatura de operação, compatibilidade química de operação, dureza superficial de operação do elemento que estamos trocando ou projetando. E é conhecendo as condições de operação que chegamos nos materiais de engenharia que são aplicados em vedações. Uma das famílias dos materiais de engenharia aplicadas em vedações são os metais, entre eles aço inox, o monel, que é uma liga entre níquel e cobre, o alumínio, o titânio e até mesmo o inconel, também uma liga, porém de níquel, cromo e ferro. Perceba que quando temos ou ligas metálicas ou até mesmo um metal direto utilizado em vedação, devemos nos preocupar com a temperatura de fusão daquele metal, pois a temperatura de fusão estará intimamente ligada com a temperatura de operação daquela vedação no equipamento. Perceba, em uma câmara de combustão, como falamos há pouco, temos os anéis de segmento, que garante a vedação entre a câmara de combustão, que contém o combustível que gera a combustão, pode ser a gasolina ou álcool, e o óleo lubrificante, que lubrifica todo o sistema de movimento do pistão e das bielas, assim como a árvore de manivelas. Outra família de materiais utilizados em vedações é a família dos materiais cerâmicos. Aqui também frisamos, quando imaginamos uma família de materiais de vedação, como materiais cerâmicos, lembramos o processo de fabricação dos materiais cerâmicos, onde devemos considerar a temperatura de amolecimento, no caso dos materiais cerâmicos, não tem temperatura de fusão, mas sim a temperatura de amolecimento do material, onde seria também chamada de melt point, onde o material começa a se tornar viscoso, no caso de materiais cerâmicos, pois materiais cerâmicos não fundem, se tornam viscosos. São os materiais viscoelásticos. Daí lembramos das bombas centrífugas, que necessitam de atrito na condição próxima ao eixo e o rotor da bomba, não é mesmo? Lá são utilizados os selos mecânicos, que são feitos em materiais cerâmicos. A terceira família de materiais utilizados em vedação são as famílias dos materiais poliméricos. Entre eles podemos citar os plásticos de engenharia, como exemplo o PA, ou também chamada poliamida, ou até mesmo do nylon, que é o nome comercial. Nylon é o nome comercial de uma poliamida, não é o nome do plástico, é o nome comercial. Assim como o gilete é uma lâmina de barbear, o nylon é uma poliamida. E também temos o PTFE, politetrafluoretileno, muito utilizado em vedações, sobretudo em cilindros, tanto cilindros que movimentam através dos sistemas pneumáticos como óleo hidráulicos. Também citamos aqui os elastômeros, borracha poliacrílica, borracha niclínica e borracha em Viton. Também podemos destacar ainda dentro da família dos polímeros os materiais mistos, onde temos elastômeros, elementos em elastômeros misturados no mesmo conjunto com elementos em plásticos de engenharia, por exemplo, um PTFE ou uma poliamida. Além dessas três famílias de materiais de engenharia, veja nossas famílias, elas estão se cruzando, não é mesmo? Temos um ponto central aqui, que são chamados materiais compósitos, onde existe uma matriz e um aglomerante. Uma das vedações muito utilizadas também em equipamentos, em elementos de equipamentos que geram vedação, são os compósitos à base de fibras celulósicas com resinas. Damos aqui o exemplo para papel hidráulico, muito utilizado em vedações em automóveis, papel hidráulico ou até mesmo flange de tubulações. Quando nos aprofundamos em vedações em materiais metálicos, lembramos dos motores de combustão
que são aplicados em motores, em automóveis, em aeronaves e também em embarcações. O motor de combustão, para termos uma ideia, no pistão, no êmbolo que se move para gerar o movimento do eixo de manivelas, do movimento da biela e do eixo de manivelas. Esse pistão, na cabeça do pistão, que é o que tem contato com o fogo da combustão, com a reação de combustão do combustível com o oxigênio, nesta região a temperatura chega a 300 graus Celsius. Temperatura elevadíssima, onde de certo que o único material que poderia vedar este êmbolo seria um material metálico. Desta maneira, então, temos como vedação os anéis de segmento. Os anéis de segmento são um jogo. São 3 anéis, que são compostos de 3 anéis. Onde o primeiro anel é o anel de compressão. Pois, afinal de contas, o combustível que entrou em reação química com o oxigênio e gerou a reação de combustão, gerou uma pressão na câmara que irá empurrar a biela para baixo, não é mesmo? Então, este anel gera a primeira vedação. O segundo anel também gera a primeira vedação, pois se nós observarmos, os anéis de segmento, eles possuem uma abertura. O que fazemos? Na montagem, montamos a abertura de um lado e a outra abertura do outro. Por isso, e a outra abertura do outro. Logo, 2 anéis é o ideal para vedar. Um anel de segmento não veda. Então, precisa um anel montado, por exemplo, a 0 graus e o outro anel com abertura a 0 graus e o outro anel com abertura a 0 graus e outro anel com abertura a 180 graus. O terceiro anel de segmento é utilizado como chamado anel do óleo, pois ele consegue deixar um filme de camada de óleo, uma pequena camada de óleo no cilindro, que auxilia a lubrificação e a movimentação do êmbolo. Um outro exemplo também, se utilizamos materiais metálicos como vedação, são compressores que funcionam com pistões. Se nunca vimos isso, basta ir em qualquer posto de combustível, posto de gasolina, que vamos ver um compressor com pistões. Esse compressor com pistão também existe um cilindro e um êmbolo que é movimentado por uma biela. Porém, é diferente do automóvel. No automóvel, é o pistão que movimenta a biela. No compressor, existe um motor elétrico que movimenta a biela que empurra um pistão para comprimir o ar. Então ele funciona inverso do que um motor de combustão de automóvel, ou de aeronave, ou de embarcação. Neste pistão também existem anéis de segmento para vedação. E estes anéis de segmento são metálicos. Ainda tratando em vedações em materiais metálicos, onde materiais metálicos podem ser aço inox, monel, níquel, mais cobre, alumínio, titânio ou até mesmo uma liga de Inconel de níquel, cromo e ferro. Nós temos as juntas de vedação plana. Um dos exemplos de junta de vedação plana é a arruela de vedação que já conhecemos quando vamos trocar no posto de combustível, trocar o óleo do carro, onde existe um parafuso de vedação e temos uma arruela de cobre recozido para gerar a vedação. Essa arruela de cobre reduzido é uma arruela de vedação também chamada, que faz parte do grupo de juntas de vedação plana. Outro exemplo de junta de vedação plana é o ring joint, onde o ring joint pode ter tanto um perfil em R oval ou um perfil em R octagonal. Temos também as juntas em vedação plana com ranhuras, onde as ranhuras ajudam na condição de ajuste de aperto da vedação. Outro exemplo de junta de vedação plana muito aplicada em trocadores, caldeiras e autoclaves são as juntas de vedação plana encamisadas. São as juntas de vedação plana dupla camisa metálica com enchimento macio para o ajuste de aperto,
por isso o enchimento macio. São utilizados em trocadores de calor, caldeiras e autoclaves. Ah, não sabemos o que é uma autoclave? Autoclave é um vaso de pressão que mantém enclausurada uma atmosfera em vapor de água. Ainda tratando de dupla camisa metálica com enchimento macio, temos uma variação que é a junta de vedação plana corrugada. Tem a mesma função da dupla camisa com metal de enchimento macio com vedação plana, porém não é plana, ela é corrugada. O segundo material de engenharia muito utilizado em vedações são os materiais, a família dos materiais cerâmicos. E é isso que nós vamos abordar agora. Uma das aplicações mais comuns de materiais cerâmicos em vedações é na utilização de vedação de bombas centrífugas. E como opera uma bomba centrífuga? Perceba que o conjunto da motobomba centrífuga é necessário, para o conjunto trabalhar, é necessário um motor elétrico que gera rotação em um eixo. Essa rotação do eixo é acoplada através de um acoplamento elástico no eixo do rotor da bomba centrífuga. Então temos um motor com um eixo rotacionando. Esse eixo é acoplado a um acoplamento elástico, que por sua vez é acoplado, o eixo da bomba é acoplado também ao acoplamento elástico, para absorver qualquer diferença de ângulo, uma vez que podemos ter ali, forçar, se houver diferença de ângulo, forçar os rolamentos, tanto do motor elétrico como da bomba centrífuga. Com a rotação do eixo da bomba centrífuga, o rotor, então, é rotacionado. Nesta condição, então, percebemos que pode, na rotação do eixo do rotor da bomba centrífuga, pode ocorrer algum vazamento. Para impedir esse vazamento, afinal de contas, a água entra pelo centro do rotor da bomba centrífuga e sai pela lateral, porque é uma espiral, né? A carcaça da bomba centrífuga é uma espiral, parece uma concha de um molusco. No eixo do rotor da bomba, então, é acoplado uma vedação em material cerâmico. Essa vedação ela é constituída de uma mola, e esta mola, então, empurra dois componentes cerâmicos que irão se atritar, dois elementos cerâmicos que irão se atritar. Um dos elementos cerâmicos fica, então, fixo ao eixo que rotaciona. Então, é um lado móvel, porque ele fica girando solidário ao eixo do rotor da bomba. Uma parte da vedação com uma superfície em cerâmica rotaciona solidária ao eixo da bomba. Do lado da carcaça da bomba é fixado também uma superfície em cerâmica que fica fixa, que não se move. Então temos uma superfície se movendo em cerâmica e uma superfície fixa em cerâmica, que se ajustam com uma superfície muito polida em cerâmica. Porém, sabemos, materiais cerâmicos têm uma dureza muito elevada, acima de 1000 Vickers, uma dureza de material cerâmico, muito duro. Então, o desgaste quase não existe. Esta é a grande vantagem da vedação em material cerâmico. Material cerâmico é a resistência ao desgaste. Portanto, esta bomba pode ser vedada com muitas horas de operação. Esta é a vantagem de vedações em materiais cerâmicos e em bombas centrífugas. O terceiro grupo, terceira família de materiais de engenharia utilizados nas vedações é a família dos materiais
poliméricos, dentre eles os plásticos de engenharia, por exemplo, as poliamidas, os PAs, também chamadas de nylon. Porém, nylon é um nome comercial, afinal, vamos dar um exemplo similar. Gillette é uma lâmina de barbear. Gillette é uma marca de uma lâmina de barbear. Nylon é uma marca de poliamida. Também temos o PTFE, politetrafluoretileno, como muito utilizado em vedação também, são na família de plásticos de engenharia. Materiais poliméricos. Também temos dentro da família de materiais poliméricos os elastômeros, borracha poliacrílica, borracha nitrílica e até mesmo a borracha Viton. Este é o nosso tema, materiais poliméricos utilizados em Viton, que nós vamos tratar agora utilizando materiais poliméricos em vedações. Na família de materiais poliméricos, devemos nos atentar na temperatura de operação da vedação em material polimérico, onde podemos admitir como temperatura mínima em torno de menos 200 graus Celsius, pois devemos temer a cristalização do material polimérico. Ele pode começar a trincar a temperaturas muito baixas. E temperatura máxima 260 graus Celsius. Também devemos nos preocupar com o amolecimento, com o melt point do polímero da vedação que estamos aplicando. Vamos agora tratar, dentro dos plásticos de engenharia, do PTFE, politetrafluoretileno. Vamos aqui uma preocupação com a palavra Teflon. Afinal, assim como Gillette é uma marca de lâmina de barbear, Teflon é uma marca de PTFE, de politetrafluoretileno. E por isso que neste vídeo não falaremos Teflon, e sim PTFE, politetrafluoretileno. Um dos produtos que em vedação em PTFE é a fita de PTFE. Ela é aplicada, ela vem em rolos, nós cortamos na dimensão que desejamos e podemos utilizar, por exemplo, na vedação de superfícies de flanges. Cortamos e ajustamos ao redor da flange que queremos vedar. Também temos em politetrafluoretileno flanges, placas e flanges já cortadas no desenho de ajuste da montagem da flange que vamos montar, a flange de tubulação que iremos montar. Basta, para tanto, então passar o desenho da flange a um fornecedor de junta de flange, ou até mesmo comprar placas e flange e recortar no desenho desejado. Também encontramos gachetas em PTFE expandido. Como expandido? Sim, vamos fazer uma analogia. O chocolate soufflé cheio de bolinhas, já comemos esse chocolate. Sim, o PTFE expandido é a mesma técnica de gerar uma expansão do polímero. Ele aumenta de volume. E com isso, nós conseguimos ajustar superfícies para vedar melhor. Temos gachetas vendidas em rolos, que é semelhante a um cordão, só que é um cordão em PTFE. Temos à venda cordões de PTFE expandido e cordões de PTFE grafitado, com o nome então de gacheta. São rolos de gacheta. Onde utilizamos gachetas? Nós utilizamos gachetas para vedar eixos que rotacionam, como por exemplo em bombas centrífugas. Mas falamos agora há pouco que vedação de bomba centrífuga ocorre, a melhor vedação é o selo mecânico em material cerâmico. Sim, essa é a melhor vedação que existe, porém é a mais custosa. Podemos vedar eixos de bombas centrífugas através de gachetas. Compramos um rolo de gachetas e enrolamos no eixo. Se nós atentarmos no rotor da gacheta, percebemos
que em volta do rotor também existe uma camisa e um rebaixo, onde podemos ajustar a gacheta. Perceba que nessa situação a própria bomba possui uma tampa que irá prensar o rolo de gacheta para gerar a vedação. No momento que enrolamos a gacheta e montamos a tampa irá prensar o rolo de gacheta cortado, que irá se ajustar tanto para cima como para baixo e ajustará a vedação. Muito aplicado, muito rápido esse tipo de aplicação, utilizando vedações em gacheta, porém exige uma maior frequência de troca de vedação de bombas centrífugas. Também temos PTFE em spray. Como assim? Utilizamos muito utilizado em sistemas óleo-hidráulicos com conexões paralelas em BSP, conexões em BSP, rosca BSP, que é uma rosca paralela que irá ser montada em um bloco óleo-hidráulico. Sim, estamos falando aqui de vedações que irão ter um fluido, que é o óleo, a altíssima pressão, 140 bar. Passamos esse PTFE em spray na rosca e ajustamos a montagem. Então, o PTFE pode ser muito aplicado em vedações, como vedações em plásticos de engenharia, em materiais poliméricos. Se tratarmos mais especificamente de vedações em materiais poliméricos voltados no uso de vedação para cilindros de atuação, percebemos que temos dois tipos de situação, dois tipos de cilindros de atuação. Temos cilindros de atuação que atuam de modo pneumático, ou seja, com ar, e cilindros de atuação que trabalham em circuitos óleo-hidráulicos, ou seja, com óleo. Tratando do óleo hidráulico, a pressão de trabalho normalmente é de 140 bar, mas pode até ultrapassar os seus 200 bar. Mas usualmente a maioria dos equipamentos trabalha com pressão de trabalho opera com pressão de trabalho de 140 bar. Então existe uma bomba de deslocamento positivo de engrenagens, de palhetas, qualquer tipo de bomba óleo hidráulico de deslocamento positivo que irá atuar em um circuito óleo hidráulico com válvulas redutoras de pressão, limitadoras de pressão, válvulas direcionais para atuar em cilindros de atuação, que é o nosso tema, onde que vamos tratar agora. Ou seja, vedações de cilindro de atuação. Se olharmos de perto, então, o cilindro de atuação, percebemos que a haste se movimenta através de um êmbolo. Dentro do cilindro de atuação, existe um êmbolo ao qual é acoplada a haste que irá movimentar ou uma pá de escavadeira ou até mesmo uma placa móvel de máquina injetora ou até mesmo também uma placa móvel de uma prensa óleo hidráulica. Este êmbolo, que trabalha então com óleo hidráulico a uma pressão elevadíssima de 140 bar, este êmbolo ele pode se deslocar um pouco desajustado e para tanto, este êmbolo é largo e nos lados, na periferia de sua largura, de sua extensão ao longo do cilindro, existem fitas guia para gerar um apoio entre o êmbolo e a camisa do cilindro no qual ele se desloca. Usualmente, essa fita guia é de material PTFE mais bronze, ou seja, é um polímero mais um material metálico incorporado. É um compósito, né? Perceba que isso é um compósito, quando temos materiais de engenharia distintos, porque tratamos materiais poliméricos e materiais metálicos e misturamos isso não dá mistura até o ponto de fusão do metal não é o ponto de amolecimento do polímero.
E nessa situação, então, isso caracteriza um compósito. É uma fita guia de compósito de PTFE, de um polímero de engenharia, mais um material metálico que é o bronze. Tudo isso para guiar o êmbolo de maneira uniforme ao longo do seu deslocamento. No centro desse êmbolo é que existe a vedação, ou seja, temos duas fitas guias e uma vedação no meio. Usualmente, esta vedação são gachetas de vedação, que podem ser gachetas de vedação em buna N, onde o contato entre o êmbolo e a camisa é em PTFE. Também existem gachetas de vedação em buna N e backups laterais para garantir que a buna N não extrude. Ah, mas os cilindros antigos têm gachetas diferentes. Sim, existem gachetas mais antigas, que é o jogo de gacheta do tipo Chevron, que ainda são aplicadas e podem ser consideradas. Afinal, no estoque, no almoxarifado de manutenção, é muito fácil ter um cordão de gachetas lá que se corta na medida que será utilizada. Pois pense um pouco, afinal, quando temos gachetas com diâmetro específico, é muito fácil não termos a gacheta necessária para o ponto que necessita de reparo. Se avançarmos mais um pouco, percebemos que o sistema pneumático, que trabalha em torno de 7 bar, opera em uma pressão muito menor do que o sistema óleo hidráulico, que trabalha 140 bar. Afinal de contas, 1 bar corresponde a 1 kgfm por centímetro quadrado, que é aproximadamente 10 metros de coluna d'água. Quando falamos de sistemas óleo hidráulicos a 140 bar, imagine que dá 1.400 metros de coluna d'água, quase 1,5 km de coluna d'água. Dá para acertar, molhar um avião que está voando, um jato que está voando lá no céu a 1,5 km de altura, de tão alta que é essa pressão. Pressões menores no sistema pneumático, 7 bar, 70 metros de coluna d'água. É muito mais baixa a pressão. Nesta situação existe um compressor, usualmente compressor de pistão, mas pode ser um compressor de parafuso ou um compressor até mesmo de palhetas. São sistemas mais simples, pois operam melhor pressão. O cilindro de atuação do sistema pneumático é diferente do que o do sistema óleo hidráulico. Evidente, trabalha com pressões menores e nessa situação, se olharmos de perto o modo de atuação, no caso aqui, vamos falar de um cilindro de duplação. Por que duplação? Se o cilindro de pneumático fosse de simples ação, o ar empurra o êmbolo e o êmbolo volta através de uma mola, quando perde pressão. No caso aqui, vamos trabalhar com duplação. Uma válvula direcional empurra o êmbolo e a haste, essa válvula direcional comuta e empurra o êmbolo para trás, retornando o êmbolo. Nesta situação, vamos olhar o êmbolo de perto. O êmbolo de perto é mais fino, não tem fitas guia, usualmente, vamos deixar aqui claro, usualmente o êmbolo não tem fita guia e ele possui lábios laterais, por ser mais fino, pode ser até uma vedação num componente único, onde se encaixa ela numa pequena parede metálica, que pode ser inclusive de alumínio. Afinal de contas, todo cilindro de atuação pneumático usualmente é feito em alumínio, por trabalhar em pressões menores. Dessa maneira, percebemos que as vedações de materiais poliméricos voltados a cilindros de atuação utilizam vedações em elastômero, por exemplo, uma borracha nitrílica, buna N, e em termoplásticos, que pode ser PTFE, politetrafluoretileno, PA, que é a poliamida, e o TPU, poliuretano termoplástico. Aprofundando em vedações poliméricas em cilindros óleo hidráulicos, vamos falar de vedações de haste de cilindros de atuação. Se é cilindros, temos dois tipos de cilindros: cilindros pneumáticos, cilindros óleo hidráulicos. Mas agora vamos tratar então da vedação da haste.
Como a pressão do cilindro óleo hidráulico é maior, vamos começar então abordando as vedações de um cilindro óleo hidráulico. Percebemos aqui 3 tipos de vedações. Na verdade não são vedações, porque percebemos ali que existe uma fita guia, não é mesmo? Pela elevada pressão, a haste faz um esforço de toneladas para essa situação, então existe a fita guia, a mesma fita guia que é aplicada no êmbolo. O rolo de fita guia pode também ser aplicada, que compramos na manutenção, rolo que cortamos para montar a fita guia no êmbolo, pode ser também utilizado para a fita guia da haste. A fita guia em PTFE mais bronze, em material compósito. Temos gachetas. A gacheta, usualmente, é gacheta em elastômero. Porém, podem ser outros tipos de perfis, já vamos comentar. Agora perceba, a haste do cilindro, ela avança e recua. No momento que a haste avança, ela fica exposta. Imagine uma escavadeira. Existe pó no ar. No momento que a escavadeira levanta a areia ou a terra, ela levantará uma poeira. Essa poeira no ar que vai grudar na haste do cilindro. E quando o cilindro recua, a haste se adentra no cilindro e pode contaminar o óleo com areia ou barro. Desta maneira, então, existe um anel raspador, muito importante em haste de cilindros. Esse anel raspador, então, ele garante que o circuito óleo hidráulico, o óleo não será contaminado com poeira, com particulado externo, do ambiente externo. O anel raspador é de material compósito PTFE mais bronze. Mas, e se quisermos usar o jogo de gachetas tipo chevron? Também é possível ter jogo de gachetas na haste tipo chevron, que é um conceito antigo, mas ainda existem cilindros que utilizam gachetas tipo chevron também na haste. O mesmo tipo de gachetas que utilizamos no êmbolo, em cilindros antigos, também utilizamos na haste. Perceba que o perfil de vedação do cilindro óleo hidráulico é semelhante a cilindros pneumáticos. E o material para a haste também é em elastômero, que é uma borracha nitrílica, uma buna N, também um termoplástico, PTFE, poliuretano tereftalato, uma poliamida, um PA, um PTU, um poliuretano termoplástico. Tanto o termoplástico como o elastômero devem ter, então, temos que ter temperaturas operacionais, nos atentar para as temperaturas operacionais, que devem gerar em torno, aproximadamente, entre menos 200 graus Celsius até no máximo 260 graus Celsius. Ou se na condição mais fria, para que a vedação não trinque. E no caso da condição mais quente, para que ela não comece a amolecer e não vedar mais. Em uma indústria, é muito importante nos atentarmos para o estoque de manutenção corretiva que possuem vedações de cilindros. Afinal de contas, nós percebemos que existem diversos tipos de perfis diferentes utilizados em vedações de cilindros. E isso é muito ruim para um estoque de manutenção. Afinal, o ideal para qualquer indústria é ter em seu estoque de manutenção o mínimo possível de diferentes tipos de perfis de vedação. Então, para tanto, é interessante perdermos um tempo e padronizarmos o tipo de perfil utilizado em vedações de cilindros, mesmo que esta vedação não seja tão boa quanto a que vamos substituir, pois afinal de contas, estoques baixos é o menor custo operacional para a indústria. Perceba então que, se olharmos fitas guias em PTFE mais bronze, isso já está padronizado, pois a maioria dos cilindros, tanto óleo hidráulicos como cilindros pneumáticos,
já utilizam fitas guias PTFE mais bronze, e isso já está então como um padrão que deve estar dentro do seu estoque de manutenção corretiva. Porém, se avaliarmos jogo de gachetas tipo Chevron, é quase que universal, então quase que obrigatório ter no seu estoque de manutenção corretiva gachetas tipo Chevron. E se tivermos vários cilindros, tanto pneumáticos como óleo hidráulicos, com diâmetros muito próximos, é interessante então padronizarmos no lado do êmbolo, por exemplo, com rebaixos, e substituirmos os perfis de gachetas diferentes por jogo de gachetas Chevron. É um estudo interessante que nós façamos, inclusive agora na época de faculdade, como um TCC, estudo de diminuição do estoque de manutenção corretiva a nível de vedações de cilindros. Perceba que do lado da haste também é possível, do lado da haste, ter jogo de gacheta Chevron, e para tanto então vamos ter um estoque de manutenção corretiva muito menor. Vamos tratar agora de vedações de eixos rotativos, ou seja, vedações em materiais poliméricos de eixos que rotacionam. Esta vedação que utilizaremos tem o nome de retentor. Então, retentores são utilizados para a vedação de eixos rotativos. O nosso exemplo, para que compreendamos como opera um redutor, como opera um retentor, é um motorredutor. O que é um motorredutor? Veja, se formos olhar a ponte rolante da nossa fábrica, aqui a ponte que issa a carga para troca de moldes, troca de ferramentas, estampos de corte, dobra e repuxo, ou até mesmo o motorredutor do elevador do nosso prédio, ou em escala menor, se você tiver um portão elétrico no seu prédio ou na sua casa, ali existe um redutorzinho e um motor elétrico. Então, o motor elétrico gera rotação. A ponta do eixo desse motor elétrico deve ter um acoplamento elástico que se acopla, por sua vez, ao eixo de entrada do redutor. Por que o acoplamento elástico? Porque pode existir diferenças de ângulo entre os eixos e não queremos fazer sobrecarga tanto no eixo do motor elétrico para dar uma vida menor, uma vida útil menor no rolamento do motor elétrico, como também diminuir a vida do rolamento do redutor. Por isso é interessante quando acoplamos dois equipamentos, o eixo de dois equipamentos, existir ali um acoplamento elástico. Bom, o redutor possui engrenagens. O objetivo do redutor é aumentar o torque de saída. Então, no eixo de entrada existe um torque, e por diferenças de engrenagens e diâmetros de engrenagens dentro do redutor, esse torque vai aumentando. E por sua vez, a rotação vai diminuindo, porque é inversamente proporcional. Diminui a rotação, aumenta o torque na mesma relação de transmissão desse redutor. Sim, relação de transmissão do redutor. Veja, se olharmos detalhadamente agora no nosso desenho, essa caixa de redução que está cortada para que entendamos melhor, percebemos que na base do redutor existe óleo. Por que existe óleo? É o óleo de lubrificação das engrenagens, dos dentes de acoplamento das engrenagens, uma vez que a engrenagem maior mergulha no óleo, e essa engrenagem está rotacionando e acaba espalhando uma aspersão de óleo, gotículas de óleo, uma nuvem de óleo dentro dessa caixa de redutor. Porém, ela não só lubrifica os dentes das engrenagens de engrenamento, pois nos mancais dos eixos existem rolamentos. Vamos olhar de perto o mancal do eixo de um engrenamento, de uma engrenagem. Vamos pegar ali essa engrenagem e o mancal. Perceba o rolamento
Esse rolamento, então, é lubrificado pelo próprio óleo que é colocado na base do redutor. Mas não queremos que o óleo também permita que entre pó e estrague esse pó, a areia, grude no rolamento e acabe caracterizando as pistas do anel externo e interno do rolamento. Para tanto, também não queremos perder óleo, que está lá, é uma nuvem de óleo. Então, nós acoplamos, após o rolamento, logo no final da ponta de eixo, acoplamos um retentor. A função do retentor é impedir a entrada de pó e impedir a saída do óleo. São as duas funções. Vamos olhar como é esse retentor de perto. Se olharmos o retentor, ele é composto de mais de um tipo de polímero. Ele pode ter um elastômero e também mais um polímero de engenharia, por exemplo, uma poliamida. E para garantir que o retentor se ajuste bem ao eixo, dentro do retentor existe uma mola que aperta o retentor com os lábios do retentor contra o eixo. Isso é um retentor. Ele se ajusta. Então a função dele é vedar, impedir a entrada de material particulado e a saída do óleo. Como estamos falando de vedação de eixos rotativos, também devemos lembrar, por exemplo, a aplicação de retentores em bombas óleo-hidráulicas. Sim, a bomba óleo-hidráulica da sua máquina injetora ou a bomba óleo-hidráulica da sua prensa hidráulica. Pode ser uma bomba de palhetas, como no nosso exemplo, mas poderia ser de engrenagens ou outro tipo de bomba óleo-hidráulica que são bombas de deslocamento positivo. Bombas de deslocamento positivo é aquela que pega uma porção de óleo, joga para o sistema continuamente. Se houver qualquer fechamento do sistema, a bomba continuará jogando a sua porção de óleo, a pressão sobe, 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 sobe. Se não houver uma válvula limitadora de pressão, ocorre a ruptura da tubulação, a ruptura de uma conexão, até a ruptura da carcaça da bomba. Por isso que circuitos óleo-hidráulicos necessitam de segurança de pressão, com válvulas limitadoras de pressão. Então, no nosso caso aqui também, perceba o detalhe do redutor ajustado ao eixo da bomba óleo-hidráulica. Sua função é impedir a entrada de particulados de pó no sistema, porque circuitos óleo-hidráulicos devem trabalhar na ordem. Se for um circuito de válvulas proporcionais, exige lá uma micragem nominal na ordem de 10 micra, não é mesmo? Então não pode entrar particulado, um contaminante particulado. Assim como também não pode vazar o óleo. E o retentor tem uma função importantíssima também na bomba óleo-hidráulica. Perceba então que as vedações em materiais poliméricos de retentores também são em elastômero, borracha nitrílica, porque retentor pode ser feito em borracha nitrílica, uma das camadas ser em bobina N. Também temos internamente termoplásticos, PTFE, politetrafluoretileno, poliamida, como o nosso exemplo aqui da gacheta vermelha, ou um TPU, poliuretano termoplástico. E a temperatura de trabalho realmente é uma temperatura mínima de menos 200 graus Celsius e no máximo 260 graus Celsius. Sempre tendo medo de... Lembramos, se estamos tratando de óleo, o óleo aquecido, ele faz o quê com materiais poliméricos? Sim, ele cozinha. Ele é a mesma coisa que cozinhar em óleo o material polimérico da vedação. Sempre tenha em mente isso. Temperaturas elevadas do óleo acabam degradando o óleo e gera vedação. Por exemplo, temperatura máxima do óleo. Realmente, se um retentor trabalhar a 260 graus como temperatura operacional, devemos nos atentar se é o retentor adequado para trabalhar nessa temperatura. Pois caso contrário, estaremos cozinhando o retentor. Já abordamos então vedações em materiais metálicos,
abordamos vedações em materiais cerâmicos e abordamos vedações em materiais poliméricos. Vamos agora tratar de vedações em materiais compósitos. O que é um material compósito? Compósito é um material que possui uma matriz e um aglomerante para essa matriz. Desta maneira, temos a performance do material, performance mecânica de um material da matriz aglomerada para ter a elasticidade de um material aglomerante. Um dos exemplos naturais de material compósito são as fibras celulósicas mais resinas. Por exemplo, vedações em papelão hidráulico. E será este o nosso tema. Tratando de vedações em materiais compósitos, onde compósito é a união de dois ou mais materiais distintos com o objetivo de formar um terceiro material. Sim, no compósito nós temos uma matriz e um aglomerante, onde a matriz nos dá, por exemplo, a condição de dureza superficial mais elevada, ou até mesmo uma outra condição térmica mais requerida, e o aglomerante pode nos dar, por exemplo, a resiliência e elasticidade. Então conseguimos alternar performances distintas e compor um único material, com propriedade de um mais propriedade do outro, geramos uma propriedade de um terceiro material. Dentro dos materiais compósitos, nós temos o velumoide, velumoide também chamado de guarnital. O guarnital trabalha com temperaturas entre menos 30 a 120 graus, em média. O velumoide tem resistência a derivados de petróleo, a água, vapor, óleo e etanol. Então ele é muito interessante, por exemplo, na aplicação de vasos de pressão. O velumoide, ele apresenta, em média, os fabricantes utilizam 60% de fibra de celulose, fibra natural de celulose, mas há a resina aglomerante, onde a resina aglomerante é a lignina. Seiva de árvores são compostas de lignina. E a celulose é a própria matéria, a célula de uma árvore, por exemplo. Se olharmos de perto, percebemos que o velumoide é o próprio papel hidráulico que nós já conhecemos, que é um papel recortado. Esse papelão hidráulico é recortado na forma da vedação que desejamos, tanto para a flange de tubulações, como, por exemplo, para qualquer flange do nosso automóvel. Mas também é utilizado em flanges de vasos de pressão, como caldeiras, e até mesmo flanges de trocador de calor, pois a temperatura é interessante e ele apresenta resistência à água, vapor, óleo, etanol e derivados de petróleo. Então, pode trabalhar com óleo hidráulico normal e uma injetora que trabalha com água e óleo em temperaturas em torno de 50 graus Celsius. Muito conveniente. Olhando a condição mais de perto, também podemos perceber que no nosso automóvel temos muito papelão hidráulico utilizado em vedações. Perceba, quando vamos trocar o óleo do nosso automóvel, o reservatório do óleo do nosso automóvel é o próprio cárter. E o cárter, então, tem a vedação em papel hidráulico, a tampa total, o conjunto todo dele de reservatório. Também temos o bloco do motor com o seu velumoide, com o seu papelão hidráulico em vedação. E até mesmo alguns automóveis no cabeçote de comando de válvulas encontramos vedações em compósitos. Além da compatibilidade química, devemos considerar o fator de serviço na escolha da vedação adequada do que iremos utilizar. O fator de serviço consiste de levar em consideração a pressão e a temperatura de trabalho. Perceba que para calcularmos o fator de serviço, devemos trabalhar com a pressão em kg-força
por centímetro quadrado, que é o bar, e a temperatura em graus Celsius. Desta maneira, se utilizarmos a tabela de fator de serviço, perceberemos que teremos diferentes materiais de juntas que poderemos utilizar como universo possível da junta que iremos aplicar. Pode ser material de junta borracha, fibra vegetal, PTFE, papelão hidráulico com tela metálica. E dessa maneira, sabendo a pressão e a temperatura de operação, conseguimos verificar se está abaixo do produto entre pressão e temperatura máxima admitida na tabela. Ou seja, a nossa pressão e temperatura de trabalho do equipamento com a vedação, com o material da vedação escolhida, deve ficar abaixo da pressão vezes a temperatura máxima da tabela. E com isso conseguimos escolher um outro tipo de vedação para o nosso equipamento. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. Juntas industriais do Veiga. Tubulações industriais, materiais, projeto e montagem do Teles. Caldeiras e vasos de pressão, requisitos mínimos para a construção, da norma ABNT NBR 16035-4. E agora sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida. Válvulas de pressão de óleo, da disciplina Sistema Fluido Mecânicos, edição 048, do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. Servoválvulas, edição 028, do Engenharia Carga Rápida Tech. E válvulas industriais, edição 011, do Engenharia Carga Rápida Tech. Engenharia Carga Rápida, a aula de bolso fica por aqui. E que hoje apresentou a aula de bolso de tema Elementos de Vedação, da disciplina Elementos de Máquinas. Aula de bolso solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Antônio Carlos, lá da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E agora torne-se um engenheiro Carga Rápida, se inscrevendo no canal Engenharia Carga Rápida. Resolva exercícios, faça projetos, desenvolva o seu TCC e até mesmo o seu relatório de estágio no grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para tanto, basta solicitar a sua inclusão no WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Santo Carga Rápida, Batman! Engenheiro Carga Rápida Antônio Carlos. Eu espero que a aula de bolso de tema Elementos de Vedação, da disciplina Elementos de Máquinas, tenha respondido todas as suas dúvidas. Mas agora, engenheiro Antônio Carlos, agora, engenheiro Carga Rápida, agora vem a pergunta Carga Rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida? Desconheço. Siga a Engenharia Carga Rápida no Facebook. Siga a Engenharia Carga Rápida
no Twitter. E não se esqueça de seguir a professora Valéria Moreno, euzinha, no Instagram. Mas agora, enquanto você assiste os demais 500 vídeos do canal Engenharia Carga Rápida, eu vou ver os demais temas sugeridos para o canal Engenharia para a próxima aula de bolso do Engenharia Carga Rápida. Então, eu já vou. Até mais.